Olá, 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 ótima noite. Enquanto o Instagram vai notificando vocês que chega de medo e ansiedade, está aqui hoje, 21 horas e 9 minutos, para falar com você sobre um tema bastante bacana: sono, dormir bem. Olá, Elber, olá, José Cardoso, olá, Vinícius. Uau! Três homens já na live. Vocês saírem disparada hoje, né? Muito bom. Muito bom, Rei Castro, Rei Castro. Rei, você me enviou uma solicitação para participar ao vivo. Essa live é possível sim. A gente tá chamando ao vivo as pessoas. Eu só preciso saber se isso foi um erro, um equívoco, ou se você realmente quer falar com a gente ao vivo, né? Será um prazer e a gente sabe que realmente tem sempre muitos benefícios, né? Boa noite, Inês. Deixa eu ver aqui, passou uma pessoinha. Boa noite, Machado da Silva. Boa noite, Vera. Vocês que já estão ao vivo aqui comigo nessa Insta Live, por favor, vai dizendo com um joinha se tá legal o som e a imagem, né? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, que está aí com vocês nos comentários, a nossa missão é realmente te ajudar para você poder vencer tudo isso e aproveitar mais a sua vida. O nosso tempo de vida é algo que é o nosso bem mais precioso, porque a gente não sabe o tempo que ele vai durar. E não é esquisito? Porque a gente diz que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então você já parou para pensar o poder que é isso? Né? Um terço da nossa vida, em média, as pessoas precisam dormir 8 horas, né, por noite. O dia tem 24 horas, ou seja, um terço do nosso tempo de vida nós passamos dormindo ou tentando dormir. Você que está ao vivo aqui comigo, como é você? Você está tentando dormir ou você dorme? Dorme bem, dorme gostoso, tem um sono reparador, revitalizador? Como é para você? RC Bonatti, boa noite, Isadora. Rei, eu só quero saber se você realmente quer participar ao vivo, Rei Castro, né? Eu não sei se é um apelido, a gente acaba não. Raimunda, Raimunda, você quer participar ao vivo com a gente? Já vou te convidar para entrar, tá? Aí, se você. Não tem problema algum. Enquanto isso, enquanto a gente vai esperando a Raimunda, boa noite, Juliana. Lembra de estar em posse do sul. Olá! Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo bem, Raimunda? E Ivanilton, boa noite. Paula, boa noite. Bom, a Inês está dizendo assim: eu me sinto uma privilegiada, durmo super bem todas as noites. A Isadora está dizendo assim: amanhã eu vou no neuropsiquiatra, ele quer começar a fazer meu desmame e só durmo com remédio. Hoje não estou bem, dor no corpo e ânsia de vômitos, já preocupada. Você já está antecipando, né? Você já está antecipando que você vai sofrer, porque na sua cabeça, muito possivelmente, você vai ter dificuldade de dormir a partir do momento que é, o médico começar a fazer a retirada, né? A Raimunda está dizendo que chamou ao contrário, né? Chamou ao contrário, não, chamou sem querer a pessoa, né? Eu tô com sono hoje, sabia, gente? Dormi pouco, eu durmo pelo menos 7 horas por noite, e essa noite eu dormi bem menos. A Vera está dizendo assim, ó, eu durmo, porém sonho muito e acordo cansada. Então você está acreditando que sonhar muito te deixa cansada? Eu pergunto para vocês, vocês sabem quanto tempo, né, em segundos, em minutos, em horas, dura um sonho? Essas coisas todas sempre foram, né? O sonho, o sono, sempre foi bastante estudado.
por nós, por homens, né? Porque é uma coisa intrigante, né? A gente dorme e parece que a gente se desliga desse mundo. E vocês acreditam que mesmo com tanto tempo de estudos, mesmo sendo algo que as pessoas sempre se debruçaram ao longo da história para estudar, ainda a gente sabe muito pouco das funções do sono. A gente sabe tão pouco que fica muito difícil dizer o que é sono. A gente sabe que ele participa de inúmeros processos químicos, psicológicos e emocionais. Mas a gente não sabe ainda, apesar de toda a evolução dos estudos que a gente tem sobre a mente, dos estudos neurológicos que se tem, ainda a gente não sabe exatamente qual é a função do sono. A gente sabe sim que ele é fundamental, uma parte importantíssima que a gente precisa cuidar com muita atenção e muito carinho, mas de verdade é tão amplo, é tão profundo que ainda a gente está estudando. Raimunda, não tem problema não, tá? Fica tranquila, ela está pedindo desculpas aqui porque apertou sem querer. Eu fiquei até feliz que você apareceu um pouquinho, te conheci mais de perto, né? Boa noite. E você, Raimunda? Como é o seu sono, né? E você tem alguma história de não ter dormido bem e isso ter trazido consequências? Você já se perguntou se o seu sono tem a ver com a ansiedade ou se foi a ansiedade que fez com que seu sono não ficasse tão bom, né? Com insônia, com dificuldade para dormir ou dormindo demais. Como é que funciona para você, tá? A gente, quando estuda sono, né, eu fiz alguns cursos sobre isso, porque apesar de eu ser psicóloga, isso ser um dos temas dentro da nossa formação, como eu falei para vocês, é algo que ainda tem muito para ser descoberto. Então, as pesquisas sempre estão aí, né? A gente vai estudar sono de adolescente. Você tem algum adolescente aí na sua casa hoje? Ou você se lembra de quando você era adolescente? Por quê? Porque quando a gente é adolescente, a gente costuma a dormir mais tarde. E já é provado que quando a gente dorme mais tarde e continua acordando no mesmo horário, a gente tem uma qualidade de sono menor, porque a quantidade não é suficiente. E isso traz repercussões no nível de atenção, no nível da cognição, que é a sua inteligência, e no nível do seu desempenho. Então, a gente sabe que o sono, as noites mal dormidas, elas pioram os quadros de ansiedade e de depressão. E pior, a gente sabe também que os quadros de ansiedade e de depressão também fazem com que venha a famosa insônia, que é um dos distúrbios do sono. A Vera está dizendo, ela tem 2 filhos adolescentes, né? Seus filhos, Vera, eles acordavam mais ou menos que horário quando eles eram crianças? E agora, se você deixar, eles acordam que horas, né? Todos os pais, quando os filhos chegam na adolescência, reclamam que tem dificuldade para levantar, que tem dificuldade para acordar. Boa noite, Maria Ferreira. E isso se dá por um atraso natural fisiológico do sono de pelo menos 2 horas, né? Então, os adolescentes que iam dormir 10 horas, eles tendem a ir dormir meia-noite, tá? E aí é óbvio, se ele acordava às 7 e ele está indo dormir 2 horas depois, ele vai tender a querer acordar 2 horas depois. E aí já começa um problema, né? O Elber está dizendo assim, a filha dele acorda meio-dia. É, isso mesmo, ainda mais agora, né? Boa noite, Valéria. A Isadora está dizendo assim, quando eu não tomo remédio, eu não durmo à noite e fico, tipo, dormindo mais, tendo uns delírios, não entendo o porquê. Então, Isadora, a gente tem algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo de desmame, para você conseguir adequar o seu ritmo de sono. É uma coisa incrível, né? Porque dormir, vocês concordam comigo? Se dormir praticamente é 1/3 da nossa vida,
A gente, biologicamente falando, o nosso corpo, ele sabe muito bem como produzir o sono e como nos levar a dormir. O que que faz com que a gente se desligue de algo que é natural em nós? O que que faz com que a gente tenha esse entroncamento no processo que é natural da gente? A gente viveu o dia, né? Baixou o sol, a partir das 10 horas, a gente tem uma série de hormônios que vão entrando na nossa corrente sanguínea que vão nos levando a um desligamento. E, no entanto, às vezes a gente perde isso, né? A gente perde o que se chama as janelas de sono. E aí a gente vai tentar dormir e não dorme, ou tem um sono superficial que parece que não descansa, ou tem dificuldade realmente de, quando acorda, conciliar novamente o sono. Vamos ver. O José Cardoso está dizendo assim, meu filho, quando está dormindo, ele fica... Aí eu não entendi o que você quis dizer, né? Boa noite, Léo. Deixa eu ver aqui um outro. Meu filho, quando está dormindo, ele fica rangendo os dentes, se é normal, né? José Cardoso está perguntando. Não, normal não é, mas é muito comum, né? Não é porque é comum que muitas pessoas têm esse ranger de dentes, né? Que pode ser assim, que pode ser um apertamento, não é porque é comum que a gente pode considerar normal. Isso é o quê? Né? Isso é tensão acumulada, tá? Esse ranger do dente, existe uma patologia que se chama bruxismo, que é essa coisa, né? Tem gente que range tanto os dentes que você não consegue ficar do lado, porque dá uma sensação, o barulho é muito ruim. E tem também, né, as pessoas que além de ranger os dentes, né, que têm pesadelos, que acordam à noite. Então a gente sabe que tem alguns distúrbios nesse mecanismo aí, tá? Então, eu não sei que idade que tem seu filho, Zé Cardoso. Diz pra gente aí, né? Às vezes ele pode estar passando por uma fase mais tensa e ele está descarregando toda a tensão aqui nessa articulação. A gente tem 3 pontos bastante grandes no nosso corpo que a gente descarrega as nossas tensões. Primeiro ponto, aqui, ó. Maxilar e mandíbula, a têmpora. Então, por isso que muita gente à noite tem um travamento dos dentes. Segundo ponto, aqui nos ombros, né? Aqui, ó, músculo do trapézio. Terceiro ponto é aqui no nosso quadril. A gente guarda tensões aí e a gente descarrega, né? Aí o José Cardoso está dizendo que o filho dele tem 20 anos, né? Então ele já não é mais criança. Às vezes a gente vê no processo de desenvolvimento algumas fases, né? Na troca de dente, nessa movimentação dos dentes na boca de crianças e até de adolescentes, né? No começo da adolescência, às vezes tem isso até por esse acomodamento, mas no caso dele já não é mais, tá? Às vezes precisa ir no dentista para colocar uma placa, porque esse ranger, né, ou apertamento dos dentes gera problemas tensionais de dor de cabeça, gera problemas no dente mesmo, de quebrar dente, de fazer fratura, né? Então, às vezes precisa cuidar. E tem que ver se você não tem isso também, né, José Cardoso, ou a sua esposa. Às vezes é uma questão familiar, inclusive, tá? Bom, gente, deixa eu só lembrar, antes de continuar aqui nos comentários, em primeiro lugar, de você se hidratar. A gente sabe que um dos gatilhos da ansiedade é sede. Em segundo lugar, te dizer que essa live você pode estar participando comigo ao vivo. Então, Vera, se você quiser, né, eu estou vendo que você tem alguns comentários aqui, ou Isadora, né, que está tentando fazer o desmame aí. Se você quiser entrar ao vivo comigo, é só fazer uma solicitação aí, e aí eu te chamo e a gente bate um papo, né, para você realmente ficar mais tranquila e melhorar, tá? A Vera está dizendo assim, quando pequenos, normalmente acordavam cedo. Hoje, se deitar, dorme 10, 11 horas. É isso, Vera. Né? Os adolescentes, eles tendem a ir naturalmente dormir mais tarde, pelo menos 2 horas, tá? Fisiologicamente. Isso sou eu, você, todo mundo, né? Por isso que as escolas, quando são de manhã,
período matutino, o adolescente sofre e cai o desempenho, né? Cai o desempenho, mexe na autoestima, mexe na autoestima, mexe na autoconfiança. Mexeu na autoconfiança, a gente se enche de medo. Falou em medo, no futuro, a gente está falando de ansiedade, tá? Muito bem. Isadora está dizendo assim, Sandra, depois que eu começar a fazer o desmame e já estiver legal, será que eu volto a dormir normalmente? Antes disso tudo acontecer comigo, eu sempre dormi bem, até demais, né? Então, Isadora, a tendência, tá? É você voltar àquilo que você era. Às vezes até melhor, né? Mas a gente precisa fazer um processo de reeducação do seu sono. Primeiro lugar é quebrar essa crença de que sem remédio você não vai conseguir dormir, tá? Antes você dormia bem, dormia com remédio. Por que que o sono entrecortado veio? Por um processo muito possivelmente da ansiedade, não foi? Se você já está com a sua ansiedade controlada e o médico, que é o especialista, já está dizendo para você que é possível você retirar o remédio, já começar a fazer o desmame, então, se o problema era a ansiedade e você já está melhor, naturalmente tirar o remédio vai te deixar bem. Acontece que, é o que eu e a Inês sempre falamos para vocês, o que a gente acredita é aquilo que a gente vai ver materializado. Então, se você acredita que você não vai conseguir dormir sem o remédio, adivinha o que vai acontecer com você? A sua cabeça vai fazer aquilo que você acredita. Ela vai te mandar todas as imagens, todos os pensamentos de que, tá vendo, ó, nossa, passou meia hora, eu não consigo dormir. Ixi, vai ser mais uma noite daquelas. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá no psiquiatra falar para ele que não tem condições de me dar desmame, porque eu não consigo dormir. Olha, ó, segunda noite, terceira, e aí você vai num cumulativo, aumentando seu nervosismo e até disparando muitas vezes a ansiedade que estava tranquila, né? Mas sempre, né, Isadora, eu tenho que te dizer assim, a garantia que você tem de você ter uma noite boa de sono, porque você estava num processo de ansiedade, se você resolve a sua ansiedade, você resolve sua noite de sono. Agora, como é que eu resolvo a ansiedade? Né? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta que todos nós fazemos. Como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu faço para me livrar disso? O que vocês acham? Vocês que já nos acompanham há um tempo, como é que a gente vence a ansiedade? Como é que a gente se livra de uma vez por todas, inclusive desse sintoma que é não conseguir dormir, que se chama insônia, tá? Boa noite, Neuza. Olá, a Vera está dizendo, José Cardoso, que o filho dela de 13 anos também arranja os dentes, né? Boa noite, Cássia, Karina, Tatiane, sejam todas muito bem-vindas à nossa live que está falando de sono. Eu queria, Isadora, te dizer algumas coisas, e isso vale não só para a Isadora, que está buscando o desmame da medicação, né? Ela buscando não, né? O médico dela que quer que ela faça, ela não está buscando muito não, né? Aliás, você está até com medo. Mas para todos nós, tá? O sono, ele é diferente em cada etapa da nossa vida, inclusive a quantidade de tempo que a gente vai dormir. E a gente vai precisar se adaptar a isso. Como é que a gente faz para a gente garantir uma boa noite de sono? Em primeiro lugar, a nossa cabeça precisa estar querendo e se permitindo dormir. O que você quer dizer, Sandra? Eu quero dizer assim, ó, quando a sua cabeça está cheia de preocupações, quando a sua cabeça não para de pensamentos negativos, você não está se permitindo se desligar. Dormir é se desligar do dia e mergulhar na noite. Se a tua cabeça está lá ainda se preocupando, como é que você vai fazer, como é que vai ser, e se não sei o quê, ou seja, nesse processo todo, pensando o tempo todo, e você não sabe nem exatamente quais são os pensamentos, você não está se permitindo fazer o desligamento. É como se você tivesse condicionada a se preocupar, a pensar com aquilo. Então, a primeira coisa é querer. Querer
e realmente se permitir se desligar. O que a gente faz? Deixa do lado, né? E isso a gente fala, inclusive, no áudio do Telegram, se não me engano, faz já algum tempo que a Inês gravou no áudio do Telegram exatamente as dicas, né? Para a gente conseguir ter uma boa noite de sono, um sono reparador. Ela disse isso, deixa aí no seu criado mudo, né? Perto da sua cama, um bloquinho, e você vai escrever antes de dormir tudo aquilo que está te preocupando. Por quê? Porque aí você vai materializar fora de você, vai botar fora de você aquilo que está cheio de caraminhola na sua cabeça. Isso ajuda você a se esvaziar, né? Isso mostra para você mesmo que realmente você está querendo deixar aquilo de lado e você está se permitindo se entregar para uma outra instância, que é não fazer nada. Porque enquanto a gente está dormindo, eu te pergunto, o que você está fazendo? Nada, né? Você está resolvendo aquele problema? Você está pensando naquela situação? Você está conseguindo adiantar o tempo para vencer aquela tarefa que você quer? Não, você não está fazendo nada. E às vezes a gente não se permite não fazer nada, porque a preocupação é tão grande e na ansiedade, o que a gente quer fazer? Quer fazer, quer controlar, quer garantir, quer deixar tudo em ordem, aquela aflição. E o sono é dizer, ok, né? Vou me permitir descansar. Não vou me permitir não fazer nada. Não fazer nada entre aspas, porque a gente faz muita coisa quando está dormindo, inclusive cresce dormindo, inclusive faz todo o processo de desintoxicação dormindo. Mas não é a sua cabeça pensante cognitiva que vai fazer, né? São outros processos aí que não é a sua cabeça necessariamente essa que você conhece que vai fazer, tá? Então, a primeira coisa é permitir. Tá com muita coisa aqui? Bota num papel. Tira de você. E a hora que você botar no papel, tenha claro que não tá mais comigo, não me pertence mais, tá aqui, tá fora, tá? Outra coisa, crie os seus rituais para você dormir. O que você faz para você sinalizar a sua cabeça que você realmente está na hora de dormir? Você toma banho? Você desliga a TV? O que você faz? Você olha no relógio e diz, nossa, 11 horas, já é hora de eu dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas todo dia você vai dormir a 1 hora da manhã. Então não adianta você dizer, nossa, 11 horas eu vou ter que acordar cedo amanhã, então eu já vou dormir. Não, somente está condicionada a dormir a 1. Ela não vai dormir às 11. Mas eu preciso, Sandra, porque eu vou acordar amanhã cedo. É hábito, é condicionamento, né? Então, o seu condicionamento é 1 hora da manhã, muito possivelmente você vai conseguir dormir meia-noite e meia. Mas 11, 1 hora e meia antes, né? 2 horas antes, muito pouco provável, né? Então, não é assim. Tanto é que quando a gente vai fazer a adaptação das crianças das férias para o esquema escolar, a gente não pode começar no dia anterior, a gente tem que começar com uma semana, porque você vai ganhando aos poucos o horário de dormir e o horário de acordar, tá? E outra coisa também, você tem que criar alguns mecanismos para você relaxar. É uma meditação, é um relaxamento, é uma oração. É o que vai fazer com que você entenda que você está descendo o morro e não subindo. Se você não fizer isso, vai ficar difícil para sua mente comprar a ideia de que é bom dormir, de que está na hora de dormir, de que ela pode dormir, tá? Então, é uma reeducação para quem está sofrendo de ansiedade ou para quem está com alguma adaptação em termos do sono, tá? A Karina está dizendo assim, eu durmo bem, mas às vezes tenho pesadelos ou acordo à madrugada. Karina, veja, tá? Se isso corresponde, esses períodos que você tem pesadelo, que você acorda de madrugada, veja no calendário feminino, que é o período pré-menstrual. No período pré-menstrual, é comum isso acontecer. Pesadelo, acordar no meio da noite. Então, veja se tem essa simultaneidade. Acontece sim, exatamente nesse período. Porque aí você sabe que tem a ver com o seu ciclo hormonal, tá?
Então, o ciclo hormonal, de outra maneira, o que eu estou dizendo para vocês é que também influencia no nosso dormir bem. A Tatiana está dizendo, também tenho muito insônia, o médico passou o bromazepam, mas tenho medo de tomar e ter alguma reação, tipo acelerar o coração, essas coisas, tá? Vou falar sobre isso então, sobre os remédios para dormir. Um dos problemas que tira meu sono é zumbido. Isso pode ser até uma questão que você teria que ver com o otorrino se é alguma questão fisiológica ou se inclusive tem a ver com o seu processo de ansiedade. É muito interessante a gente perceber que quando a pessoa não está muito bem, isso aumenta, isso piora, isso incomoda, né? A Isadora está falando assim, eu quero fazer o desmame, mas o meu médico está mais animado do que eu. KKKKK. Estou com muito medo, na verdade, estou com muita vontade de fazer, mas o medo está sendo maior. As típicas paranoias da cabeça. Que bacana, né? Por isso que a gente gosta tanto de fazer live, né? A Tatiane, 2 comentários antes, disse assim: o médico passou bromazepam, que é um ansiolítico, é um calmante, né? E ela tá com medo de tomar, para problema se der alguma coisa, disparar o coração, ou seja, né? E aí, por outro lado, veja como a gente é, né? A Isadora tá falando assim, eu tô tomando remédio. Depois você fala pra gente que remédio que é, tá, Isadora? Eu tô tomando remédio, o médico quer tirar. E eu tô com medo que o médico tire. Então a Tatiane está com medo de tomar e a Isadora está com medo de tirar. Aí, se eu pusesse a Isadora conversando com a Tatiane, como seria isso? A Tatiane ia dizer para a Isadora: ai, mas será que isso é bom? Tá vendo que eu não quero tomar? Porque depois a gente não consegue ficar sem. Aí a Isadora vai dizer: não, consegue sim, você vai fazer o desmame, olha o que o meu médico está fazendo, né? E uma talvez encorajasse a outra a entrar numa conciliação interna, porque não adianta a gente tomar medicação uma medicação controlada se a gente não vai se realmente aderir ao tratamento, tá, Tatiane? Então, a primeira coisa para o remédio fazer efeito é a gente realmente estar consciente de que o remédio pode nos ajudar. E ele pode? Pode sim. Só que é o cuidado que o médico da Isadora está tendo. Isso daí, né, os calmantes que são usados, por exemplo, para a questão de dormir, né, de tirar a insônia, eles precisam ter um tempo de duração muito controlado, tá? Porque senão eles podem sim causar alguns sintomas que a gente chama de como se fosse uma dependência, né, da medicação. Então, a pessoa fica tolerante, a pessoa fica com dificuldade de retirar. Então, a gente precisa cuidar. Então, o seu médico, Isadora, tá corretíssimo aí, tá? Boa noite, Yara. A Karina está dizendo, toma um remédio contínuo, né? Eliane, boa noite. Karina está dizendo assim, foi após eu tomar cetralina, na época, 2016. Eu não entendi assim. Na época, 2016, não tomei mais, ele acelerou demais. Ah, tá, efeito rebote. A Karina está dizendo, não tinha insônia, o Pilates me ajudava, mas após o Covid, acabou, não tem mais aqui, na cidade, ajudava, eu vou fazer em casa, isso mesmo. Ó, a Isadora está respondendo, obrigada, tá, Isadora? Então, Tatiane, a Isadora também toma um ansiolítico, que é o alprazolam, o famoso frontal, de 2 miligramas, ela está dizendo, né? A Eliene, né, Vera, está dizendo assim, ó, que também tem muito zumbido no ouvido, né? E ela está afirmando ou perguntando, eu não sei, porque não tem um ponto de interrogação, então acho que é uma afirmativa. A Eliene disse assim, sinto muito zumbido no ouvido, tem a ver com ansiedade. Boa noite, Débora, psicóloga. Boa noite, Tadino Lima. Boa noite, prof. Matinatan. Boa noite, BCF. Sejam todos aí muito bem-vindos.
Então, vamos lá. Boa noite, Nívia. A questão do remédio, né, para a gente falar dessa questão com relação ao sono, tá? Quando a gente trata a ansiedade, normalmente a gente está tratando todos os sintomas, né? Quando eu estou tomando um remédio para ansiedade, o remédio vai me deixar menos acelerada, vai fazer com que eu relaxe mais, vai mudar meu foco do atencional, porque eu vou estar mesmo rebaixado no meu sistema de alerta, e automaticamente ele vai influenciar meu sono. Mas os ansiolíticos, eles não devem ser tomados por um tempo muito longo. Então, por isso que a gente sempre diz assim, além de você cuidar da parte da medicação, é importante também, muitas vezes, fazer a terapia, para você entender o seu problema, para você poder trabalhar a base da sua ansiedade. E aí sim, resolvendo a base da ansiedade, você não vai precisar controlar mais a sua ansiedade, porque ela já vai estar resolvida. E para fazer isso, quem é que faz? O medicamento? Não, não é o medicamento. São técnicas específicas de trabalho mental, tá? E aí, como é que essas técnicas podem ser trabalhadas para um processo pontual de desmame, como é o caso aqui da Isadora, né? A gente tem no aqui no nosso link da bio, aqui no nosso Instagram, uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem, tá? Então, o que a gente sugere? Nesse processo todo, ouça essa técnica todos os dias antes de você dormir. Você pode entrar lá, baixar essa técnica gratuitamente. Você não vai precisar pagar nada por isso, tá? A gente deixa disponível isso para você. Então, você vai lá no link da nossa bio, ou seja, lá no Chega de Medo e Ansiedade. Isso também tem no nosso site, também tem no nosso Face, também está no nosso canal do YouTube. Você clica ali e você vai ver a técnica. Técnica Me Faça Dormir Bem. Essa técnica ela faz todo um processo da sua mente mais profunda para você realmente fazer um processo de limpeza mental e de relaxamento físico e mental também. Isso te ajuda a você ir para um sono. Às vezes, quando você começa a ouvir essa técnica, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, você acha que não está resolvendo. Ouça ela por um período mais estendido, todos os dias. Ah, Sandra, mas eu durmo com meu marido, ele pode ouvir? Pode. Ah, mas eu coloco isso, posso colocar para o meu filho também? Pode. Todo mundo se beneficia. Não tem uma questão de, não pode para criança ou não pode uma pessoa ouvir. Todas podem, porque é uma linguagem simples, são 17 minutos que você vai fazer isso. Um processo de limpeza, um processo de relaxamento físico, um processo de relaxamento mental. Lembra que eu estava falando antes, né? Que você precisa querer e se permitir. Você precisa deixar suas preocupações materializadas no papel, ter o seu ritual de sono e usar uma técnica de relaxamento, que é uma técnica, né? A sugestão que a gente dá foi a técnica que nós criamos, que se chama Me Faça Dormir Bem, tá? Outra coisa importantíssima, especialmente para você que está fazendo desmames agora, ou para você que está tentando evitar, né, Tatiane, tomar o remédio, é a respiração dos 5 passos. Ela é uma respiração ansiolítica. Ela vai te ajudar no processo de você relaxar. Então, você faz seu ritual, deixa todas as preocupações materializadas no papel, faz a respiração de 5 passos, 5 minutinhos e já engata no relaxamento. Fazendo isso diariamente, em 15 dias, 21 dias, você já está com um outro ritmo de sono, porque você já está modulando a sua mente para começar a dormir bem, reensinando, reeducando o seu processo mental, cognitivo e mais profundo de como é dormir e de quando eu posso dormir. O detalhe é, tem pessoas que dormem cedo e acordam cedo. Tem pessoas que dormem tarde e acordam tarde. O exemplo mais claro de quem dorme cedo e acorda cedo é a Inês. A Inês, para ficar até as 11, 11h30 acordada, coitada, não é o ritmo biológico dela. Mas 5, 5h30, 6, ela está de pé. A Sandra é o contrário. A Sandra vai dormir meia-noite, 1h, legal, de boa. Mas, por exemplo, quando é para acordar mais cedo, como hoje,
que eu acordei às 6 e pouquinho, foi muito complicado. Por quê? Porque não é meu ritmo biológico, né? Eu sou coruja, eu gosto da noite, eu tenho prazer em dormir tarde. Se eu estou num processo de ansiedade e eu estou querendo regular o meu sono, não adianta falar para mim, ai, que horário que é bom para eu dormir? Ah, eu vou dormir 11 horas. Eu não vou dormir 11 horas. 11 horas está cedo para mim, que sou coruja. Agora, se você é cotovia, não deixa para dormir depois das 11, porque aí você vai perder sua janela de sono. Então, é muito importante a gente se adequar ao nosso ritmo biológico e respeitar isso nesse processo de reeducação do nosso sono. Porque aí a gente tem garantia de que realmente vai dar um bom resultado. Eu estou respeitando o meu ritmo biológico. Se eu sou cotovia, eu vou dormir mais cedo. Se eu sou coruja, eu vou dormir mais tarde. E aí eu estou, além de respeitar o meu ritmo biológico, eu estou adequando tudo que eu preciso fazer para minha mente aprender a relaxar, se entregar e saber e fazer o que ela sabe fazer, que é dormir. Uma noite ou outra acordar é normal? Uma noite ou outra acordar é normal. Assim como é normal você estar um pouco ansioso um dia ou outro porque tem uma situação X, Y, Z, né? Então a gente tem que entender que o normal cabe também alguns pontos de, entre aspas, anormalidade, tá? Por exemplo, uma mulher, né? Eu durmo muito bem. Eu e a Inês somos parceira de cama, a gente dorme bem. Ela dorme cedo, eu durmo tarde, mas a gente dorme bem. Eu também tenho boas noites de sono. Também faço todo um processo para me esvaziar, deitar e realmente me revitalizar com o meu sono, tá? Então, sono para mim é fundamental. Quando, por exemplo, minha filha está doente, eu tenho que acordar de madrugada para cuidar dela, de uma febre, dar remédio, eu acordo esbagaçada no dia seguinte, porque eu estou fora de mim e a minha produção fica ruim. Então, o que, que eu preciso fazer, né? E eu sei que dentro do meu normal, meu sono é bom. Mas no período que tende a ter a TPM, o período da tensão pré-menstrual, eu sei que meu sono fica diferente, né? Então, nesse período, eu tenho que tomar alguns cuidados a mais para garantir que realmente ele fique bem. Porque pode ser que eu acorde à noite e normalmente eu tenho pesadelos. Então, aí eu tenho que me programar, faço minha programação mental, sabendo o quê? Que se eu tiver algum pesadelo, isso vai entrar dentro de mim e vai sair, isso não vai me impressionar, para que eu possa adequar aquilo que eu vou viver com o momento que eu estou vivendo, que faz parte de uma questão hormonal. Entende? Então, a gente vai conciliando todas essas informações e quanto mais grave é a sua dificuldade, ou quanto mais medo você tem, mais você precisa trabalhar isso. Às vezes acrescentando uma acupuntura, às vezes acrescentando realmente uma outra técnica, né? Uma boa técnica para dormir bem são os florais. Outra técnica é a aromaterapia, com óleo essencial, por exemplo, de lavanda. Então, a gente vai aumentando o arsenal conforme é o grau da dificuldade, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Vamos ver, temos aqui os comentários, né? A Eliane estava perguntando se o zumbido tem a ver com a ansiedade. Pode ter sim, pode ter a ver com a têmpora, pode ter a ver com alguma questão aí que você precisa estar vendo com o médico, né? Pergunte isso para ele. Às vezes ele vai te encaminhar, inclusive, para um torrino, né? A Nívia está dizendo assim: vou ouvir, tenho ouvido PNL e auto-hipnose. É excelente, Nívia. A Tatiane está dizendo: eu escuto e é muito bom. Que bom. A Inês está dizendo assim, né, da técnica. Boa noite, Priscila. Vamos ver. Com dificuldade de subir aqui os comentários, gente. Então, me perdoe. Demorando por causa disso. Eu estou subindo, ele vai para responder aqui os comentários. Às vezes dá uns crepe nos meus touches aqui. Olá, Tânia. Tânia Cristina Alves.
boa noite, dizendo voltei agora para ficar. A Isadora está dizendo assim, eu particularmente tenho muito medo. Uhum. A Tânia diz assim, quero ficar livre de remédios. Sim, e é possível, né? A Isadora está dizendo que live ótima, coração da gente fica cheio de esperança. É isso aí, é possível sim. Fique tranquilérrima, a gente pode muito mais do que a gente sequer imagina. Hoje a Tânia está dizendo assim, hoje indicar os florais. E os olhos também para dormir, tá vendo? Todo mundo acaba falando a mesma coisa, né? Quando a gente entende do assunto, a gente sabe que todas as ferramentas são úteis. Sabe qual que é um dos grandes problemas da gente? A gente acha que uma ferramenta só vai ser suficiente para resolver um problema que é gigantesco. É como se a gente quisesse fazer pão só com farinha. Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo, que não precisam nem ser cozinheiras. Vocês acreditam que um pão caseiro, tá? Que a gente amassa em casa, é possível fazer só com farinha? Não. Farinha é um ingrediente fundamental. Mas eu tenho que ter água, eu tenho que ter sal, porque senão não vai ter gosto. Às vezes eu tenho que ter ovo, eu tenho que ter óleo, não é? Então, quantos ingredientes eu preciso para fazer pão que é simples? Ó, listei 4, pelo menos. Quantos ingredientes a gente precisa para dar conta do controle da ansiedade se a gente ainda não venceu ela? Eu preciso de vários. Quanto que eu preciso para realmente lidar com uma crise de insônia? Com uma dificuldade para dormir? Eu preciso de vários. Então, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso parar de tomar café à noite, eu preciso talvez usar um floral, um aroma, fazer a técnica lá das meninas me faça dormir bem. Eu preciso começar a acreditar que é possível sim eu retomar uma coisa que eu sempre fiz, né? Né, Isadora? Você dormiu bem quantos anos? Sei lá, 20? Faz quantos anos que você não dorme bem? Vamos supor que faz 10. Ainda assim, os 20 estão ganhando em cima dos 10. Só que a gente não aposta no bom, porque a gente está viciado em pensar ruim, viciado na ansiedade, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. A Tânia está dizendo assim: vou seguir vocês direitinho agora para valer. Olha, sempre é possível recomeçar. Essa é a boa notícia, né? E quanto mais você consegue permanecer no caminho, mais resultado você vai obter, tá? A Tânia está dizendo, hoje eu encontrei uma pessoa que eu me identifiquei muito com ela, me ajudou muito. É isso aí, né, Tânia? São os anjos que aparecem no nosso caminho, né? Diz tudo que vocês dizem, gratidão. A Priscila está dizendo assim, eu sou a prova viva de que é possível viver sem ansiedade, sem remédio e bem. Segue aí, Tânia, que é sucesso. Aí, obrigada, Priscila. É isso aí. Boa noite, Marcela. A Inês está dizendo assim, Pri, querida, verdade, você é um dos nossos melhores cases de sucesso. A Isadora está dizendo assim, 22 anos dormindo bem. Você vê que eu estou ligada em você, né, Isadora? Olha só o absurdo da nossa mente, né? Vocês que estão aqui comigo, vão assistir a live que se chama O Poder da Mente, que aí a gente começa a entender o que nós fazemos conosco mesmo, sem perceber que a gente está se piorando ao invés de estar se melhorando. Porque veja só como é absurdo. A Isadora me diz que ela está há 22 anos que ela dormiu bem, ok? Põe aí na conta, 22 anos dormindo bem. E aí ela diz assim, 1 ano e pouquinho com esse problema de sono. Agora vamos pensar, 22 anos e 1 ano. Qual que é o tamanho de 22 para 1? Mas a nossa cabeça faz assim, 1 vira 100 e 22 vira nada, praticamente esquecido. Então, te lembra de quem você é, né? Te lembra de quem você é, tá? Porque isso não é maior que você. Você sabe dormir. Você se desconectou, resolveu, conecta novamente e vamos embora, tá? Santos Freitas está dizendo assim: eu tenho muita dificuldade em relaxar, parar para respirar.
Ah, Simone de Aracaju. Olá, Simone. De Aracaju, que legal. Boa noite, Marcela. A Isadora está dizendo assim: sim, bem ligada à live, veio no melhor dia e horário para mim. É assim, Isadora. Eu sempre falo assim: é o nosso poder da intenção. Que, aliás, a gente vai fazer uma live sobre isso também. Quando a gente coloca a intenção, as pessoas, né, Tânia, os nossos anjos, eles caem na nossa frente, no nosso colo, às vezes. É um livro, é uma pessoa que se encontra, é uma dica que aparece do nada, é uma live, é uma técnica, algo que vem para colocar a gente mais equilibrado, mais centrado e realmente tomar o passo que a gente precisa tomar, com coragem. O medo, ele pode existir na nossa vida? Ele deve existir. O medo deve existir na nossa vida. Ele faz com que nós sejamos prudentes. Ele faz com que a gente pense no cuidado que a gente precisa tomar. Mas a gente não precisa ficar sem medo para a gente vencer. O que a gente precisa é direcionar a coragem. Então, eu tenho medo, sim, de tomar ou de não tomar remédio. Tenho medo de não conseguir dormir. Então, o que eu faço? Eu travo? Não. Eu crio ferramentas e recursos para lidar com aquilo. O que eu tenho? Não tenho nada. Por favor, gente, preciso de ajuda, né? A gente pede, peças e serás atendido. Isso, inclusive, é bíblico. Então, peça. Que quem pode me ajudar nesse universo todo? A internet aqui, né? O Dr. Google tem uma infinidade de pessoas. Então, se conecta aí e peça. E vai realmente vir uma pessoa que possa te ajudar, uma dica que pode te ajudar, alguém que vai fazer a diferença e que você vai retomar, né? Isso aí. Tatiane, boa noite, Nicomedes. Ó, o José Cardoso está dizendo, antes de dormir eu tomo chá de capim-cidreira. Na sexta-feira da semana passada, ainda a gente falou sobre isso, né? Nós tivemos um Chega de Dúvidas, que a Inês conduziu, e é que ela falou várias coisas que ajudam no processo de ansiedade, né? O que comer para melhorar aí da ansiedade. O chá de capim-cidreira é um deles, né? A Priscila está dizendo assim: não vejo o comentário da Inês. Obrigada, Inês. Você e a Sandra me tiraram desse pesadelo. Nem sabia que era possível viver sem ansiedade. É possível sim, né, Priscila? Já faz o quê? 2 anos, né? É uma vitória. A Vanessa está dizendo assim: estou notando que fico ansiosa para tomar o remédio. Não é mais uma crise, é anseio para tomar o remédio. Será que é possível parar? Totalmente possível de parar. Só que existem algumas condições. Ninguém para remédio se você não tiver trabalhado a base da ansiedade ou se você não tiver com outras técnicas de controle, porque o remédio ele controla os sintomas. Então, se você vai tirar o remédio, você tem que ter outras coisas que vão controlar os sintomas. Ah, mas eu não queria mais controlar os sintomas, eu quero me livrar definitivamente. Bom, se você quer se livrar definitivamente, aí a gente não está falando mais de controle. Aí a gente está falando de um trabalho mais profundo na base da sua ansiedade, que é na sua programação mental, tá? A Tânia está dizendo amém, amém. A Marcela está dizendo, encontrei vocês duas, Sandra e Inês, pelo Facebook há um ano atrás, onde tive a primeira crise de ansiedade. As lives, os vídeos, ajuda muito, muito bom. O nosso objetivo é ajudar sim, né? Todos vocês sabem disso, né? Vocês que nos acompanham aqui, que estão agora ao vivo e que vão talvez assistir no gravado. O objetivo é a gente informar. Informar que existem 2 etapas na sua ansiedade. Aliás, vamos falar de 3. Primeira etapa da ansiedade é descobrir que é possível me livrar dela. Segunda etapa da ansiedade, saber que tem como controlar os sintomas. Então, eu posso reduzir a intensidade, eu posso reduzir a frequência e eu posso reduzir a duração dos sintomas. Então, se eu tinha crise todo dia, eu posso começar a controlar essa ansiedade e ter crise uma vez por semana, e ter crise uma vez por mês, e não ter mais crise, só ter um batimento cardíaco. E a terceira coisa que a gente está aqui para avisar vocês é
que depois que você sabe que dá para realmente se livrar definitivamente, que tem técnicas de controle que a gente ensina a vocês, inclusive aqui nas lives, existe como dar um passo para além disso, que é um passo mais profundo, que é um tratamento de verdade, em que a gente vai lá e faz uma mudança no seu aplicativo mental, que está condicionado a fazer ansiedade, e a gente modifica isso para deixar de fazer ansiedade. Então, são coisas que a gente tem divulgado através dos nossos vídeos, dos textos e das nossas lives, tá? Então, quando a gente está falando de controle da ansiedade, a gente está falando de remédio, a gente está falando de técnica de respiração, a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de controle alimentar. O que mais? A gente está falando de técnicas, por exemplo, da respiração, de anotar as coisas no caderno. Isso tudo ajuda a gente a controlar, mas ainda você não dominou o negócio, ainda você não venceu. Ah, então eu quero vencer. Bom, para vencer é um tratamento que a gente criou, é um passo além, tá? Então é assim, é escalonado. Então vocês que estão chegando na live, o que, que vocês precisam saber sobre o sono? O sono ele tem uma influência direta não só na ansiedade, na nossa vida, na nossa performance de vida. Então a gente precisa cuidar disso? Precisamos cuidar disso. A hora que a gente trata a ansiedade, a gente tende a melhorar nosso sono? Sim, porque é um sintoma da ansiedade. Então, naturalmente, ele tende a melhorar. Eu posso fazer o que para melhorar? As técnicas de controle. Eu posso ter a respiração, eu posso fazer relaxamento, eu posso fazer meditação, eu posso tomar remédio. E se eu quero tirar o remédio, o que, que eu preciso fazer? Tudo isso, né? Você não vai controlar uma coisa deste tamanho que você acredita que não tem jeito com uma técnicazinha só. Então, a gente não pode ficar dependente de uma coisa. É a mesma coisa que você pegasse todo o seu dinheirinho e só investisse na poupança. Não. O tempo está crítico. Não dá para pegar seu dinheiro e investir na poupança só. Você tem que investir um pouco na poupança, você tem que investir um pouco no mercado imobiliário, você tem que investir um pouco em fundos, você tem que investir um pouco em dólar. Você tem que separar os vários recursos. Por quê? Porque aí você tem garantia de que a composição todos deles, sendo feito todos os dias, vão surtir resultado, tá? A Tânia disse assim, tenho só medo de ter uma crise, da última vez foi parar no hospital. É, Tânia, as crises, sejam de pânico ou de ansiedade, dão essa sensação, né, de morte, de enlouquecer, e a gente vai para o hospital mesmo. Agora, por favor, entre dentro de um dos nossos canais, né? Todos os nossos canais têm o mesmo nome, então fica fácil, Facebook, Instagram, site ou mesmo YouTube, e procura a respiração dos 5 passos. É algo extremamente simples, mas ela é fundamental. Se você sofre ou não sofre de ansiedade, você precisa ter a respiração dos 5 passos, tá? Então vai lá e procura. Se você não achar, você manda um direct para nós, que a gente manda para você o link, tá? Eu já vou encerrando, tá? Eu já vou terminando de ler os comentários. Não vou acrescentar mais conteúdo nenhum, mas eu queria uma gentileza de vocês que estão ao vivo. Eu quero que vocês escrevam aqui por que, que foi importante ou que sacada que você teve na live de hoje, o que, que alguma informação acrescentou e fez diferença para você, né? Para você nos dizer assim, olha, eu gostei disso, olha, isso reafirmou que eu já sabia, ó, foi importante para isso. Então, conta para mim o que, que foi importante com o que você ouviu da gente hoje. Independente se foi a live toda, né, de 60 minutos, ou se você entrou agora e está pegando a coisa aqui meio pelo começo, pelo fim, pelo meio, tá? Não importa. Dentro desse tempo que você esteve com a gente, qual informação foi importante para você? Qual a diferença que isso fez para você? E o que você pode fazer para além disso, tá? A Tânia está dizendo assim, a minha tia não para de jeito nenhum e disse que um médico muito bom falou que o remédio que tem que tomar é um tratamento. O remédio é tratamento, mas não vai tratar a base, vai tratar no controle, tá? A Marcela está agradecendo a Inês. A Tânia está dizendo, eu senti uma coisa horrível, aperto no peito, nenhum lugar estava bom, só sabia chorar.
O Nicomedes está dizendo assim, Sandra, entrei tarde hoje, mas a meditação é muito legal, né? Como começar? Tá. Tem dentro da série 15 técnicas naturais de controle da ansiedade, uma playlist que está lá no nosso canal do YouTube, tem sobre meditação, tá? Então você pode ir lá e ver como que foi o vídeo que a gente gravou. Se você tiver depois qualquer dúvida, você me manda e a gente vai conversando, tá? Mas a gente dá algumas dicas lá. A Marcela está dizendo que ela está dormindo muito bem, que bom. A Tânia está dizendo que vai procurar, né, a respiração de 5 passos. O Elber está dizendo assim, saber que o sono é faseado. Se perder a janela, pode ser que demore para dormir. Legal, Elber. Usa isso para você, tá? A Isadora está dizendo assim, a live de hoje foi especialmente para mim, me ajudou em tudo em referência sobre o remédio, sobre sono, em tudo. Legal. Marcela, foi importante saber que tem como sim mudar as situações de ansiedade. Muita diferença eu vou continuar aprendendo assim, melhorando e se esforçando todos os dias. Não é fácil, mas tem cura sim. Isso mesmo. A Yane está dizendo, fisgada pode ser da ansiedade? Depende onde, depende o quê, tá, Yane? Eu não vou conseguir responder você porque a gente já está no final dessa live. A Tânia está dizendo assim, só o pouco que assisti hoje foi fundamental para eu continuar com vocês. Gratidão. José Cardoso está dizendo assim: eu baixei a live do Poder da Água. Quando estou com crise, eu assisto a live O Poder da Água. Que legal, José Cardoso. Que bacana isso. Que ótimo. Faz um papelzinho escrito assim, cura, e coloca na sua água, na sua garrafinha, né? E você coloca a sua mão e diz assim: eu estou curado, tá? Essa vibração vai impactar aí as moléculas de água e vai fazer diferença. De nada, Nicomedes. A Priscila diz assim: estar aqui me ajuda a me lembrar de me lembrar. Sim, a gente precisa sempre estar retomando os conteúdos para a gente ter na nossa trilha aí, por onde a gente quer ir, né? A Vanessa está dizendo assim: mudança total de hábitos para deixar o remédio, meditação, exercício, chás. Isso mesmo, é combo de coisas, né? Vera, a técnica de escrever os problemas no papel. Legal, técnica, que bom. A Eiko está dizendo assim, como a live de hoje, tinha certeza que dormir tem um resultado positivo bem sutil. Legal. Santos Ferreira foi muito importante para mim hoje, obrigada. A Karina está dizendo assim, vocês nos acalmam, mesmo ajuda. Ótimo, gente. Li tudo. Oba! Consegui ler antes de terminar. Temos 2 minutinhos aqui. Então, eu quero dizer para vocês que sexta-feira, às 5 horas da tarde, 4 minutos, nós temos uma live, nosso Chega de Dúvidas com a Inês. E o tema é depressão e ansiedade. São doenças? Até que ponto depressão e ansiedade é doença? É normal? Preciso me preocupar? Preciso tratar? Como é que é? A Inês vai falar tudo isso para a gente, né? Tá? Então, a gente espera vocês. Se vocês tiverem curiosidade de saber o poder da água na ansiedade, que o José Cardoso mencionou, está lá na nossa playlist, assim como essa live vai ficar no nosso canal do GTV e no nosso canal do YouTube. Uma ótima noite de sono para você, que você possa ir dormir embalada na voz da Inês, da técnica Me Faça Dormir Bem, que esses 17 minutinhos dessa técnica realmente revigorem a sua mente, te deem a noção realmente de quem você é, do quão poderoso você é e de que realmente você está na trilha certa quando você está aqui com a gente buscando o seu processo de cura, ok? Foca no que funciona e um grande beijo para vocês. Até terça que vem comigo e na sexta-feira nosso Chega de Dúvidas com a Inês pelo Facebook, pelo Instagram. Ótima noite. Foca no que funciona.